seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai debater sobre as certificações e a importância dela, tanto para o mercado, para as empresas e para o profissional de tecnologia. Certificação é algo que lhe garante N possibilidades, chancela o seu conhecimento e também habilita você a discutir e a se posicionar melhor no mercado de trabalho. Manter-se certificado, assim como as tecnologias, é mais do que obrigatório, é essencial para um profissional de qualidade. A gente vive num mundo que se atualiza muito rápido, as tecnologias se atualizam também, e é importante que as nossas certificações dos nossos produtos também estejam num jargão que eu gosto de usar aqui, up to date. E para isso, a gente vai contar com um bate-papo bem legal com a Cristina Crepaldi, diretora de treinamento Latam da Red Hat. Cristina, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cloud. Perrot, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Tina, na minha breve introdução aqui, eu falei sobre a importância desse mercado de certificação, desse mercado de treinamento e capacitação, justamente alinhado ao conceito das novas tecnologias. Queria que você pudesse começar esse episódio aqui falando justamente dessa importância que você vê pelo lado do time da Red Hat. Obviamente, a sua visão Latam vai nos ajudar a expandir nossa visão em relação à importância dessa certificação. Então, conta aqui um pouquinho para a gente como é que a certificação é vista hoje no mercado, não somente no Brasil, mas por onde você anda, por favor. Perrot, acho que uma das principais motivações para alguém pensar em certificação é pensar em validar, tanto para quem toma uma certificação, quanto para quem demanda a certificação de alguém. Então, se a gente tiver que olhar para um programa de certificação, a gente tem que olhar se ele realmente valida que aquela pessoa tem o conhecimento necessário para desempenhar certa função, né? Quando a gente busca credencial de maneira geral, é isso, a gente não é expert naquele assunto e precisa contratar um expert, né? Então, eu entendo que, do ponto de vista de programa, todo programa devia olhar para essa necessidade, né? E a gente tem muito programa por aí, a gente está na área há muitos anos, você vê muito programa. Eu particularmente entendo que programas que realmente testam a vida real são programas que agregam esse valor. A Red Hat tem no programa dela hoje, e considerando que ela está nas Top 500, né, a tecnologia dela está lá, ela tem um programa hoje que valida profissionais realizando tarefas reais. A certificação ela é absolutamente prática. Legal. E a palavra que o pessoal usa para definir a certificação da Red Hat é a palavra rigorosa. Legal. Um adjetivo curioso. Eu gosto desse nome. Eu tenho orgulho de dizer que ela é rigorosa. Porque ela pega, dependendo da profissão que está lá, do job role que a pessoa, da função que ela vai desempenhar, ele testa se a pessoa consegue desempenhar os papéis principais daquela função. Estão previstos, então, numa formação, num treinamento que o leva, depois de juntar o treinamento com as experiências, com as práticas, o leva a se aplicar a certificação e testar se realmente ele atingiu aquele objetivo. Então, existem certificações por aí que fazem um mix, um pouquinho de teste de múltipla escolha, um pouquinho de prática. Existem. Mas a certificação da Red Hat, hoje ela traz esse aspecto muito mais para a prática. Ele faz as perguntas e tudo mais, mas ele tem isso, ele vai testar se você consegue realizar o trabalho. E partindo desse princípio, eu acho que é isso que quem contrata, quem tenta reter, quem propõe desafios, né, para os profissionais. Você imagina você trabalhando numa área de TI, o cara fala assim, vai lá tirar essa certificação. E ele, opa, é comigo agora. Né? Ele tem que saber que isso agrega, que vale a pena também o tempo dele, né? A dedicação que ele vai se dar, ele tem que saber que isso agrega. Né? Então é isso, para mim, programa de certificação tem que resolver um problema, que é dos dois lados, de quem contrata e de quem está se mostrando para o mercado. Curioso, Tina, que você está falando que tem que trazer esse realismo de mercado, e óbvio, a teoria é o que cria uma base, é o que fundamenta todos os conceitos práticos em seguida. O mercado ele percebe que quando você tem um profissional que
passou por passou por essa odisseia aí de treinamentos, capacitou, experimentou e tem realmente a prova, o mercado ele reconhece que é um profissional diferenciado ou você tem visto que conheço ali um profissional que não tem essa tal da certificação, mas entrega tão bem quanto? Tu tem visto isso ou não? Pode acontecer. Certificação, ela só faz a validação, mas ela não quer dizer que não tem um monte de gente por aí que é super capaz. Sim. E eu vou falar mais, eu vou até um pouquinho mais pro lado humano nessa hora. Existem pessoas que se sentem absolutamente em pânico de sentar para fazer uma prova, mas que se dão super bem no dia a dia, realizam o trabalho. Então, eu não estou aqui para dizer que se não tem a certificação a pessoa não é boa. Imagine só, né? Eu poder abrir a boca e falar, jamais. No entanto, não dá para lançar mão de que esse não possa ser um instrumento de verificação, né? Excelente. E como instrumento de verificação ele serve. Eu não posso deixar de ser humana. Minha formação é cientista da computação. Eu venho de uma formação também técnica. Hoje em dia, não mais. Minha posição não exige que eu esteja totalmente imersa no conteúdo técnico, mas eu vim de lá. Então, assim, eu sei que muita coisa eu fazia e eu não tinha colocado numa certificação ainda para comprovar que eu era boa naquilo. E? Então, para mim é assim, a pessoa tem que se dedicar a aprender. E aí eu acho que, se você me permite, eu vou puxar um pouquinho para Por favor. esse lado. Quando você se põe para aprender, vamos assumir por um minuto que você está começando do zero. É tão importante quando a gente começar do jeito certo, começar com alguém que já meio que passou por aquela dificuldade de aprender aquele assunto e meio que já entendeu como é que é o melhor jeito de conduzir e que registra isso em algum lugar e que te conduz pelo passo a passo, fazendo com que você vá tendo aquela sensação de entendimento progressivo do assunto, né? Não sei se você já teve a experiência de se cadastrar em algum curso onde o professor é extremamente inteligente, conhecedor, e ele começa lá e clica aqui, clica ali, abre arquivo, fecha arquivo e fala do assunto, e você está lá admirando o conhecimento dele, mas você não acompanha. Algumas vezes. Não existe isso. Existe, realidade. Então, assim, existe esse passo anterior que é tão importante quanto chegar no ponto de poder validar. É você desenvolver um método que conduz as pessoas para o entendimento. Ok. Faseado, progressivo, né? Então, a Red Hat Training, né, se dedica a fazer isso de uma maneira muito cautelosa. A área de treinamento da Red Hat, ela é muito técnica, ela é de engenheiros, né? E eles têm um prazer imenso de fazer as coisas bem feitas, né? Engenheiro é orgulhoso do que faz. Sem dúvida. Então, assim, que é uma criação, né? muito... Algo que ele viu nascer. É isso. Então, a gente tenta compartilhar Legal. esse entendimento, esse aprendizado na metodologia dos treinamentos, né? E levando até a outra ponta, que é na metodologia de verificação, que é a certificação. Mas isso falando do mercado de uma maneira geral, acho que as marcas todas tentam fazer isso, tentam registrar de alguma maneira, umas com mais afinco, uma com mais dedicação, mais concentrado o esforço ali, outras menos, mas todas elas entendem que é isso que tem que ser feito. A gente tem que compartilhar o entendimento. Agora, Tina, uma coisa que você falou, obviamente, chama muita atenção, né? Esse lado mais humano, de poder ter esse cuidado de passar a informação. Você citou o caso de, às vezes, ter um professor muito bem capacitado que você não consegue acompanhar, ok? Tem o outro lado também, que às vezes alguém que está acompanhando, vendo, nos ouvindo, já passou por essa fase também, de ter um profissional altamente capacitado, mas também não tem a didática adequada para poder passar o conteúdo. Mas esse carinho, esse cuidado que você e o time da Red Hat tem em formar, em desenvolver essas linhas de treinamento, como é que seriam, na verdade, uma das formas de democratizar a
e capacitação nessa tecnologia? Seria uma linha por aí? Seria um caminho para tornar mais acessível o conhecimento? Sabemos, você citou bem, né? Somos um bando de engenheiro, adoramos a tecnologia, é um conteúdo denso, mas mesmo assim ele tem que ser mais humanizado, mais leve. É um caminho interessante aqui? Olha, existe uma área especializada. Toda a área de formação tem uma área especializada em currículo. A Red Hat, em específico, ela tem grupos de usuários, comitês de clientes que dão informação de volta, o que está funcionando e o que não está funcionando. E ela passa por processos de melhoria, né? Então, assim, eu hoje faço parte da equipe da Red Hat há 10 anos. Nesses 10 anos eu vi muita coisa mudar. Hoje nós temos uma metodologia, eu vou até chamar assim uma metodologia de abordagem, Ok. que é o Red Hat Learning Subscription, que é você assina a certificação e a subscrição, e você fica lá 1 ano acessando os conteúdos que são os de autoestudo, né? E tem versões dessa subscrição. Tem uma que não te permite fazer prova, tem uma que te permite fazer prova, tem uma que te permite atender o calendário global. Global que eu digo é norte-americano. Sim. Então tem versões dela, mas no fundo é uma subscrição que você tem 1 ano para consumir o treinamento, o conteúdo que está ali. Não é todo mundo que aprende online. Verdade. Então, assim, onde que eu estou indo com isso? Essa inteligência da equipe que cria currículo, ela tenta oferecer o conhecimento das variadas maneiras que o ser humano adulto, principalmente, né, aprende. Então, nós adultos, a gente precisa ter uma razão para estudar, né? Ninguém hoje se pega uma folha em branco e fala, escreve aí. Adulto não faz isso. Difícil. Adulto não faz. Então, assim, a gente adulto precisa ter uma razão para se dedicar, né? Então, assim, e depois dessa razão aparecer, a gente precisa se conectar com o conteúdo de algum jeito. A gente tem que servir. Adulto que eu digo é aquele que já está pronto para estudar, né? Hoje Sim. as gerações todas estão aí prontas e saindo para o mercado. Geração Z, todas elas, não estou excluindo nenhuma delas, não. Então, assim, pensa numa geração que precisa do online. A gente tem esse approach do online que tem, dá para acelerar o vídeo? Dá. Dá para eu fazer mini testezinhos no meio para ver como é que eu tô indo? Dá. Dá para fazer um desafio no final? Dá. Ok. Então, assim, vai agarrando essas sugestões que a gente vai escutando e vai implementando naquilo que está sendo oferecido. Se eu estou dando um exemplo dos que a gente tem online. Tem tradução? Para os conteúdos que estão online, a gente põe os subtitles, né, Ok, já. as legendas Ótimo. traduzidas. Então, você vai se adaptando. Então, a inteligência que o pessoal coloca em currículo faz muita diferença no processo de condução. Eu uso uma expressão que é muito minha, a gente discutiu ela internamente até recentemente. A gente tenta redefinir zona de conforto. Você está agoniado, você não está entendendo aquela tecnologia, certo? Ok. Aí você começa, tecnologia ruim, isso aí não faz tal coisa, Isso não serve, não serve. não é para mim. A gente, todo mundo que foi da área técnica ou de qualquer área, para falar a verdade, se você não domina, é difícil a gente falar, eu não domino. É mais fácil a gente falar, aquilo lá não funciona, não me atende, não resolve, é muito complicado. Então, o que a gente tenta fazer com a metodologia de treinar e validar? Conduzir aquele profissional que está agora, em relação a essa tecnologia, numa zona de desconforto, para entrar passo a passo, com metodologia, numa zona de conforto. Agora eu entendi. Agora eu sei. Agora eu vou tentar. E no ambiente dessa subscrição, por exemplo, você pode tentar lá no ambiente da subscrição, você não vai estragar nada. É um ambiente seguro para você brincar. Legal. Né? Então, isso é do ponto de vista de currículo. E acho que talvez um comentário ninguém esqueceu das pessoas que precisam ter contato com o ser humano. Eu Outro me lado coloco nesse importantíssimo. pacote. Eu preciso conversar com um amiguinho para eu aprender. Eu preciso. Então, a gente também tem essas abordagens, até porque cada ser humano aprende de um jeito. Então, eu, por exemplo, preciso. Então, existem as modalidades diferentes.
online, presencial, existe presencial jeito de falar, que hoje em dia nada mais é presencial. A gente faz tudo de maneira como nós estamos aqui hoje, É virtualmente. o. Como é que o pessoal fala? É o online ao vivo, não é? Online ao vivo, é isso. Ok, legal. Nesse sentido. Agora, Tina, um ponto que você falou dessa subscrição, vou usar uma licença poética minha aqui, Vinícius está falando, então seria o Netflix da Red Hat, o Netflix do conhecimento técnico para se capacitar, fazendo Fala essa isso, analogia? fala isso que eu usei essa expressão outro dia, Legal, por N razões. Porque você pega a subscrição, ela está lá disponível e você consome aquilo que você precisa, aquilo que naquele momento é necessário. Então faz todo sentido, é como se fosse sim. Óbvio, né? Sem baixar no detalhe da coisa, mas faz muito sentido. É uma analogia que faz muito sentido. não, e até, até me explicar aqui para quem está acompanhando por que eu estou usando essa analogia, porque vai muito da sua comodidade, vai no seu tempo, no seu melhor horário, na sua melhor Sim, agenda e no seu ritmo. Assim como você maratona uma série, aquela série que acabou de sair lá na Netflix, pode maratonar também uma série de treinamentos, pausando um pouquinho no almoço, um pouquinho depois, e aí vai até degustando melhor e se experimentando novas tecnologias. Ou às vezes fala assim, não, isso aqui dá para assistir no X2, então mete bala aí, vamos, segue, existe. acelera, pisa fundo, não tem problema, né? Exato. E a gente precisa atingir mais pessoas. Nós estamos numa era onde a gente tem que. Não dá para criar conteúdo que atinge só um nicho. Sim, Nós temos tentado atingir mais pessoas. Então, para poder expandir para esse grupo maior de pessoas, eu estava olhando outro dia uma estatística da Brascom, acho que era, que a gente, sei lá, está precisando de 70 mil profissionais por ano aqui no Brasil. sim. E a gente está gerando 46 mil na faculdade, saindo da faculdade. E quem sai da faculdade não sai pronto. Né? Então, assim, é uma aceleração muito. É, é forte demais. A tecnologia está crescendo de maneira exponencial. A gente não tem muito. O ser humano não é exponencial em evolução. Então, como é que a gente meio que casa essas duas coisas, né? Tá certo que os caras estão criando robô, mas não estou falando É disso, tô outra falando, coisa, outra coisa. tem inteligência artificial que está aí correndo atrás da gente, né? A gente está Sim, desesperado e ela vindo pegar a gente na curva. Então, é muita demanda para uma formação ainda no nosso estilo tradicional. Então, assim, a gente tem que lançar mão de programas. Então, não é só a Red Hat que faz isso. Eu tô aqui, eu tô falando de Red sim, Hat, porque eu tô na Red Hat, mas assim, ok. não é só a Red Hat que faz isso. Várias marcas buscam as universidades, fazem programas com as universidades. Eu até tomei nota aqui, a gente com o programa da Academia da Red Hat hoje tem aproximadamente 290 universidades filiadas na América Latina. Pô, que legal. Então, assim, o que que a gente faz? A gente põe o conteúdo lá, ajuda a universidade a alinhar o conteúdo da Red Hat com o que é que ele está fazendo de rede, de desenvolvimento, qual que seja a linha dele de trabalho, a gente alinha e tenta, nessa hora, dar todo o apoio para o professor poder internalizar isso e, aos poucos, ir passando para os alunos. Você pega um curso num padrão comercial, do jeito que a gente faz com um cliente que acabou de adquirir a tecnologia e precisa formar para o projeto que começa já, não adianta você fazer de uma forma paulatina, você tem que, na verdade, fazer de forma intensa, Sim, né? Mais concentrado ali naquele período, aprendeu, vamos embora, vamos aplicar, né? É mais nessa linha. Para o aluno, não. Para o aluno de faculdade, a gente vai passando de forma paulatina. Então, a gente ajuda o professor a se adaptar. E não é fácil. O professor, imagina, ele está lá dando a aula dele comum, do jeito que ele já está acostumado, sei lá, aquele currículo, quantos anos faz que ele ministra, parece tecnologia nova para ele dar. Então, a gente ajuda com isso, a gente provê o laboratório, a formação do professor, a gente tem os conteúdos próprios para eles se adaptarem, né, se atualizarem. Todo o programa tem esse benefício para poder ajudá-los, mas você imagina, mesmo assim, se a gente ainda tocar todos os alunos, né, com o conteúdo, ainda assim a gente está correndo atrás de prejuízo, né? verdade. Ainda tem um déficit. Então, assim,
eu costumo dizer que o poder do indivíduo pode superar dificuldades. Então, você imagina, se cada um que a gente formar, também envolver aqueles que ele percebi que aquele lá está sem. Existem conteúdos de graça que estão publicados hoje, que as pessoas podem começar a estudar hoje. E, de novo, eu estou aqui como Red Hat, mas um monte de marca faz isso. Com certeza. Com certeza. A gente tem no edX, eu não sei se você já ouviu falar, Já. é uma plataforma de community learning, né? edX a gente tem conteúdo lá, tem conteúdo no YouTube, tem no Udemy, se eu não me engano. Coursera já é mais pago, né? Eles fazem aquelas assinaturas, Coursera Plus, o RH usa muito isso. Mas tem Mas também, que dá uma gugada, vai achar fácil. tem conteúdo lá, né? Então, assim, fora isso, a área de produtos, ela tem um sandbox aberto, se eu não me engano, de OpenShift, tem portal de treinamento que eles botam os conteúdos que não são os conteúdos que nós criamos, mas é a gente compartilhando conhecimento. Sim. Então, assim, se você engajar pessoas e vai iniciando, a hora que ela sentir a necessidade, falar, é isso que eu quero, eu entendi, é isso que eu quero, aí vale a pena ela investir, né, ela aprofundar. Né? Sem Então, dúvida. essa corrida tem trabalho para todo mundo, mas cada um tem que se dispor a investir nisso, né? Verdadeiríssimas suas falas, Tina. E também tem podcast, viu? Pra quem tá vendo ou nos ouvindo. tem Red Hat de Tem, tudo quanto é canto, viu, gente? Não se preocupe YouTube, com a tem mídia. um monte de coisa. Mas, Tina, até dar um breve depoimento aqui, não vou me estender muito, mas aquele profissional, estudante, acadêmico, que se dispõe a se certificar enquanto está fazendo uma graduação, eu sei que não é fácil, tem trabalho, tem faculdade, tem projeto, e ainda meter uma certificação no meio do caminho, eu lhe garanto. Experiência própria e vivida. Em um outro episódio eu conto em todos os detalhes um pouquinho do que eu vivi durante a minha graduação. Mas sim, quando você termina uma graduação com um conjunto de certificação, uma trilha, o mercado já lhe enxerga totalmente diferenciado. Lembrando, se você terminar igual a todo mundo iniciou a faculdade, você vai ser mais um com aquele mesmo curso. Mas, só fechando esse parênteses aqui, Tina, conta pra gente aqui quais são as iniciativas, obviamente você já deixou algumas, mas hoje que a Red Hat tem para poder justamente oferecer mais treinamento, se é um site, se é um programa que de repente as empresas têm que procurar. Explica aqui um pouquinho mais no detalhe como a gente chega nessas iniciativas específicas da Red Hat que oferece, né? E, obviamente, se for um site, eu já vou deixar no link na descrição aqui para facilitar a experiência de quem está nos acompanhando. Por favor. Olha, a maneira com a qual a Red Hat tenta compartilhar, lembrando, a Red Hat é uma empresa com sua base em código aberto, né? Sim. Ela entende o quanto que é importante a prática open. Mas o que a gente entende é que nós somos catalisadores nesse processo. Nossa missão é fazer esse processo todo dessa criação e está potencializada pela nossa liderança nesse segmento, vamos dizer assim. Olhando para esse aspecto, a área de treinamento ela é uma área de suporte a toda a tecnologia que nós estamos levando, certo? Ok. Então, todo mundo que trabalha numa área dessa tem que saber que está aqui para cumprir um propósito, que é promover a... Vou falar com as minhas palavras, tem palavras oficiais do mercado para isso, mas nas minhas Tudo palavras. bem? Minhas palavras. Eu promover o conforto daquele novo usuário nesta tecnologia. Então, se ele já tomou a decisão de adquirir, tá tudo bem. Já foi, toda a parte de decisão se eu vou ou não vou por essa tecnologia já foi tomada, beleza. Então, agora qual é o nosso papel? Faz parte do projeto todo. Normalmente a gente trabalha com business to business, mas existe business Ok. to consumer também. No business to business, a gente, que é o foco da Red Hat, a gente trabalha em tentar trazer conforto para esses usuários. Então, nessa visão, a gente oferece esse pacote que eu te falei, que é essa subscrição anual, que é o Red Hat Learning Subscription. A gente tem a opção de conduzir turmas de grupos fechados,
para as empresas, conduzidos por um instrutor, dessa maneira que a gente está falando, é remoto, mas é síncrono, Ok. né? Para mim, eu acho que você tem que poder levantar a mão. Quero levantar a mão, quero fazer uma pergunta. A dúvida Professor, está online, né? Não está no on demand. olha, eu vou dar uma pausa nisso que eu estou falando para você te falar um depoimento pessoal. Eu também sou estudante, eu fui, depois de muitos anos, você vai fazendo, né? Graduação, E pós-graduação, vai. MBA, não sei o quê, não sei o quê. Aí fui eu lá, fui me inscrever, não vou nem falar qual que é a Ok. instituição para não deixar ninguém magoado. Mas fui lá me inscrever numa instituição, fui lá fazer o treinamento. Gente, era tanta gente conectada ao mesmo tempo que a minha pergunta nunca chegava lá. Eu não tinha condição de interagir. Eu não aprendia ali na hora, porque eu travei, e eu sou assim, travei, não entendi aquilo, eu fico rodando em volta, não consigo acompanhar o resto que a pessoa falou, eu Fica tinha que dando ficar lá. perda de pacote pro que tá chegando novo, né? Aí tu... Ok. Não rolou, né? Ok. Aí acabava a aula, sei lá, já era à noite, porque eu tinha que fazer o curso à noite, acabava a aula, eu tinha que rever o vídeo de novo inteirinho, era mais 3, 4 horas só de rever, para eu poder pegar. Então, assim, e eu não me considero uma pessoa com limitação, não. Sou uma pessoa bem normal para aprender, Ok. entendeu? E eu só sofria. E o que eu entendi daquilo? Se você vai para esse lado mais virtual, você tem que ter um limite de pessoas. Então, assim, a gente limita, né? A prática diz que em torno de 12 pessoas é gerenciável, né? Passou disso, a pessoa vai levantar a mão, você não vai conseguir dar atenção. Você não vai conseguir dar o atendimento. Então, a gente pratica isso, tenta estar lá em torno de, às vezes, deixa dar um 13, pode ser um 14, mas chorando. Mas, assim, é difícil, né? A gente tenta fazer as pessoas estarem num grupo mais reduzido para que você possa tornar aquela situação que você está investindo do seu tempo, atenção não dividida, que aquilo vale a pena, né? O profissional que vai estar lá na sua frente é uma pessoa que passou por todo aquele processo que a gente falou, que tem experiência, que está lá, ele tem tanta coisa para compartilhar. Como é que pode você não poder sugar dessa pessoa, né? Então, assim, tem essa possibilidade, e aí a gente realiza normalmente, dependendo, né? Cada cliente é um cliente, mas tenta adequar no horário dele meios períodos ou período completo, ele que vai decidir, depende tudo da urgência, da necessidade, né? Cada caso é um caso. Sim. Você aborda a questão de acordo com a necessidade dele. E essa metodologia da subscrição é uma. A pessoa compra um pacotão, tem tudo lá, é nomeada, né? Então, Joaquina vai poder fazer todos os cursos que ela quiser no período do dia 1 até o 365, mas Joaquina não pode compartilhar a senhazinha dela Ok. com ninguém. Ok. Isso é um combinado ali. Existe a do grupo fechado que eu te falei, e tem alguns dos cursos que são aqueles que têm, aqueles iniciais, a gente oferece em formato de calendário, porque pode ser que ali você tenha a sua primeira experiência, você não vai comprar tudo, você não vai comprar a série inteira, você quer ter o seu primeiro treinamento, você vai lá no calendário, faz um primeiro treinamento com a gente, também é virtual, dessa maneira que a gente está falando aqui, com essa quantidade reduzida, para a pessoa poder também ter seu primeiro impacto, ser um bom impacto, né? Vai com calma. Nós queremos que você saia feliz, né? Não traumatizado, a gente quer que você saia Por favor. feliz também, né? Então, a gente tem essas formas, também é muito comum, você vê por aí, é super comum, e a gente tenta agregar as pessoas no final numa comunidade, a gente chama de Learning Community, Red Hat Learning Community. Então, você entra lá e você vai encontrar outras pessoas que também fizeram treinamento, pode começar um fórum de discussão, a gente manda novidade por lá, né? Hoje em dia já modernizou tudo, agora é badge, né? Que o pessoal Sim. põe badge lá, fez com badge lá, então a gente também entrou nessa, então todo mundo agora é badge para lá, é badge para cá. Legal. Credenciais, né, para localizar, mas a gente está acompanhando, e a tecnologia que está forçando a gente a toda hora ter alguma coisa nova, lançar alguma coisa nova, e a paz do ser humano vai acabando, né, conforme vão aparecendo as novidades, porque não há paz no profissional de TI. Não existe paz. É bem isso. Não há paz. Não estou falando que na medicina não tenha, não estou falando que nas outras não tem Ok. desafios. Cada um tem seu fardo. Cada um tem seu fardo. Não venha dizer que na área de tecnologia, né, a paz impera. Não é real.
é muito acelerado. Ah, mas de fato, Tira, pelo que você demonstra e explica aqui pra gente, a possibilidade existe, o conteúdo tá lá, é um conteúdo que, para quem está acompanhando, é um conteúdo altamente mais do que confiável, porque é a própria Red Hat falando dos seus produtos e dos seus serviços. Então, eu sei que, às vezes, no anseio de querer aprender e aprender rápido, a gente vai para um vídeo mais fácil, de alguém que está fazendo na internet. Não que esse vídeo aí, em paralelo, não seja bom, não é julgamento de valor, mas por experiência própria também eu recomendo dar uma minha contradica aqui, assista conteúdos oficiais para validar o que você pelo menos está aprendendo em modo não oficial. Porque é super comum, às vezes, ter um certo desengano, né? Usar essa palavra que eu não sei se está 100% validada aqui, mas porque se você tiver um conteúdo que não necessariamente seja voltado para aquela tecnologia, naquela exatidão e precisão, você pode até mesmo desenvolver uma arquitetura um pouco diferente, tudo mais. Então, Tina, esse conceito de aprenda, mas também valide em conteúdos oficiais, seria uma boa dica aqui? Sabe, conforme você foi falando aí, me surgiu o pensamento. A gente fala muito disso, mas no final, o que as pessoas esbarram é assim, tá, mas para isso, para eu chegar nesse conteúdo, nessa qualidade, eu acessar esse tipo de situação, eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que investir, se eu invisto, a pessoa vai embora, né? Paguei, agora ela apareceu no currículo, fizeram uma proposta e ele se foi. Olha, todos, perdão até de eu puxar esse lado, mas assim, são interjeições que eu já escutei, a gente tem estudos, tem a Enterprise, até tomei nota aqui para não falar, não trocar ele, coitado. Enterprise Strategy Group, é da Target, ela fez um estudo que demonstra, pesquisou com os executivos que tipo de preocupação que eles tinham, uma delas era essa, de retenção, e ao invés de piorar a retenção, melhora a retenção quando você investe no profissional. A gente pode achar que não, mas existe profissional que valoriza aquele que lhe valoriza. Super interessante. Existe. Então, conforme você recebe o investimento, e a gente sabe que isso é um investimento, Sim. você também sabe, fala, bom, melhor eu fazer parte desse caminho, porque ele está acreditando em mim, eu também vou acreditar nele. Muda a percepção. Tem pesquisa com número que mostra isso. Outra coisa que a pesquisa também mostra não só treinar e validar, né? Só o fato de você investir naquele profissional, você tira ele daquela condição que você não consegue medir. Você não consegue medir qual é o risco de um profissional não saber os 80% que a ferramenta faz. Ele está focado nos 20%. Aí ele Verdade. não sabe os 80%. O que é que ele está deixando de fazer para você que podia já, nos seus objetivos como gestor, já está lá anos-luz na frente, caso ele estivesse tirando o melhor daquela ferramenta que está ali na frente dele e te ajudar a acelerar nos seus próprios anseios, né? Imagina, eu sempre me pergunto, quando a gente vai abordar um cliente, ele está lá com a tecnologia e tudo mais, mas, não preciso, de repente ele pode falar, não preciso treinar, a pessoa vai aprender sozinho. Eles vão estudar, tem manual de produto, e olha, eu não Por recrimino. osmose, só porque tá perto que vai aprender? Existe. Há muitos anos atrás, até fiz um videozinho brincando com isso. Falei assim: o livro não entra por osmose na gente. Pois é, Eu entendo que o manual do produto tem muito conteúdo. sim. Eu não questiono isso. E acho que existem pessoas que também são capazes de extrair conhecimento de lá. Também não questiono isso. Mas o que eu digo é o seguinte: quando você pega um método comprovado que leva a pessoa de A até B, caso ela consiga, né, acompanhar. Tem os pré-requisitos, vamos partir desse princípio. A Sim. pessoa tem os pré-requisitos e ela tem condição de acompanhar. Ela sai de A e chega em B, vamos imaginar. Cada um com seu nível de aproveitamento, por N situações, né? Então, naquela semana, cada um tem o seu contexto de vida, vai saber o que a pessoa está conseguindo absorver do que está sendo passado. Mas vamos assumir que numa situação normal de temperatura e pressão, a pessoa chegou lá e está aprendendo. O que é importante para o gestor naquela hora? Primeiro,
A partir daquele momento, ele teria uma tranquilidade de que essa pessoa não vai usar contra si mesma as faltas que hoje anteriormente, ele apresentava. A partir desse momento, ele começa a ter curiosidade. Eu vi isso no treinamento, eu acho que isso pode resolver o nosso problema. Ele provavelmente vai voltar com essa ideia com uma equipe de consultoria que esteja lá, ou com a equipe própria deles, que já entendia mais do que ele vai conseguir falar na mesma língua com outros técnicos. Verdade. Muda a perspectiva desse profissional e muda o valor que ele agrega para você. A medida nos estudos disso é, sei lá, 25% a 50% de produtividade. A pessoa muda, porque ela simplesmente passa a saber tudo o que é possível fazer. E ela vai se sentindo mais segura até para se manifestar. No final, tudo se resume, isso de novo, isso é minha visão, não está escrito isso em lugar nenhum. No final, tudo se resume ao ser humano. Se você está tranquilo, você se arrisca, você se expõe. Se você conseguiu captar, você vai lá e fala Verdade. assim, posso me atrever? Tal coisinha, porque se a gente, você vai ficar bem fazendo isso. Se você não entender, você entra mudo, recalado e não contribui. E você não consegue medir esse risco. Como é que você mede o risco do que a pessoa não disse? Do que ela não trouxe, do que ela não questionou, do que ela não levantou, do que ela não melhorou? Né? Então, assim, existe um custo velado que é de você não gerar esse conforto nos profissionais que você designou para desempenhar certas tarefas. Ninguém tem essa medida. Nunca vi estudo com essa medida, mas a gente consegue medir quando uma pessoa faz uma coisa sem entender. Isso dá. Tá aí os sites especializados de notícias para divulgar alguns acontecimentos e obviamente, muito deles é mediados por conta dessa ausência de iniciativa e a não visão do produto e do conhecimento em relação à plataforma, né, Tina? Enfim, é difícil medir, mas a gente vê o resultado. Parece estranho, né? Parece um paradoxo, mas é verdade. Vê sim. E, assim, só para, de repente, fechar esse raciocínio. Por favor. Você imagina, quando você, sei lá, você começa a faculdade, a maioria das pessoas começa a faculdade, não faz ideia do que vai aprender lá, mas você nunca sai dela a mesma pessoa. Você falou ainda há pouco, você falou assim, a gente sabe que a pessoa se transforma, a gente sabe, de alguma maneira você tocou nesse lado. Alguma coisa você mudou, né? Você treinou, alguma coisa você mudou. A gente nunca é o mesmo depois de passar por qualquer processo onde a gente é exposto ao conteúdo. A gente não é o mesmo. Não dá para falar que a gente é o mesmo. E o que você aprendeu, se não te tornou um técnico, ele criou uma forma, uma lógica, alguma coisa dali saiu de diferente em você. Então, assim, na minha visão, conhecimento, também eu estou nessa área, sei lá quantos milênios, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Então, qualquer oportunidade de você aprender, que a empresa te dê, que você se dê, indo um pouquinho para o lado do consumidor que você falou, a gente tem essas possibilidades de se iniciar com todos esses outros conteúdos que a gente mencionou aqui. A partir do momento que você demonstra interesse, com essa demanda de mercado que tem hoje, as pessoas vão te ver. No Red Hat Academy, que é o programa de academias, a gente criou uma plataforma onde os alunos entram e falam assim, eu quero meu currículo exposto. E empresas entram e falam, eu quero estar exposto para esses alunos para que eu possa entrar em contato e oferecer oportunidades. Legal. Porque com a lei de proteção de dados, a gente não pode simplesmente pegar e lançar para todo mundo. Então, a gente fez um esqueminha de juntar, abrir como se fosse uma grande sala, vai. Deu um match para quem quer divulgar e para quem está procurando. Tá tudo certo. É isso, né? Tem isso. Então, são ações que a gente pode fazer. Né? E conhecimento, a minha frase é, conhecimento nunca é demais. Se eu estiver conseguindo estudar ainda, faça. Né? Para mim, é a possibilidade de atingirmos
pessoas, mundos totalmente inatingíveis antes, e é a de nos desafiar, porque uma vez que essa porta está aberta, cabe a nós fazer bom uso dela, né? Me dá um pouco de receio quando as coisas saem um pouco do critério ético, mas assim, nuvem dá possibilidades para as empresas pequenas ficarem grandes, para pessoas com ideias maravilhosas que antes não chegavam a lugar algum atingir massas, né? Não estou nem falando de processo de comunicação, estou falando literalmente Sim. de como as coisas ganham força e espaço, né? Então, para mim, abriu uma grande porta para a gente e nós vamos seguir explorando, né? Hoje eu consigo guardar, vai desde coisas pequenas, como guardar fotos, uma coisa boba, uma Verdade. coisa bobíssima, mas uma pessoa de idade hoje pode guardar a foto, não perde, o celular é roubado, ela está lá com a fotinho dela na mão. Tudo bem que ela não se preocupava com isso antes era só parente roubando foto de casa, que vem, abre a caixinha e leva a foto da avó embora e você não A acha mais. preocupação era outra, Tina. A preocupação, desculpa, fazer um parênteses na tua fala, a preocupação era outra porque o recurso era escasso, então você tinha que escolher qual foto tirar. Porque Também para criar foto era um recurso limitado. Hoje já é o é. inverso, né? Por ser um recurso mais ilimitado, você tira 150, escolhe uma ou duas ali para dizer que é a sua favorita. Mas salva A tudo em nuvem nuvem. a nuvem ela mudou coisas simples e mudou coisas muito complexas, ela abriu muita possibilidade pra gente. O que eu sempre me preocupo é, bom, segurança, eu acho que cada vez mais a tecnologia vai ter que evoluir para poder garantir essa segurança, né. Sim, A gente, vai otimizar, no final quem provê a nuvem requer recurso físico também, recurso físico, a terra é uma só, né. O hardware que dá suporte a tudo, a terra é uma só, uma hora o 100% existe, essa é na minha visão, o 100% existe, a gente pode não ter batido lá, mas ele existe. A gente tem que ter inteligência, né, para expandir de um jeito que a gente consegue, reciclar as coisas, consegue dar novo uso para o que já meio que passou. Então, para mim, nuvem é um conceito muito maior do que pura tecnologia. Eu sou de tecnologia forever, mas para mim é uma expansão que a gente tem que ter juízo para poder usufruir. Vai exigir muito mais da gente. Tina, sem dúvida. Fica aqui a sua fala e um momento de reflexão aqui da gente. Queria muito agradecer a sua participação, Tina. Sucesso aí à frente desse time, que é uma missão super honesta, real, de manter capacitados os profissionais, consequentemente o mercado e a qualidade desses profissionais e das empresas que utilizam os produtos se elevam cada vez mais, consequentemente, melhores serviços, melhores atendimentos. Nobre missão, difícil, viu? Não é trabalhar com a área de ensinamento, de transferir conhecimento, é desafiador, mas tenho certeza que você e seu time tá tocando com um nível de excelência que a Red Hat se enquadra em todos os aspectos. Tina, brigadão, viu? Até a próxima oportunidade. Agradeço demais. E até a próxima. Bem, maravilha, até. E você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com a Tina? Olha só, mantenha-se capacitado. Capacitação nunca é demais, estude. Eu tenho uma brincadeira que faz o seguinte, pega o seu conhecimento igual o teclado. Tem a tecla F5, coloca ali uma tampinha BIC, encaixa ali e mantenha-se atualizado. Refresh sempre, atualização sempre, conhecimento sempre. Obviamente, o podcast é uma forma de você aprender. Se você não conhecia o Red Hat Academy, link na descrição. E se já conhecia, também deixa um comentário aqui, compartilha esse episódio para você fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu vou dar uma dica extra aqui. Tenho participado de um programa do Source TV, que também é um programa da Red Hat, lá no canal do Red Hat Latam. Vou deixar o link na descrição e um cardzinho aqui do lado para você acompanhar o conteúdo que a gente fala lá. Inteligência artificial, OpenShift Virtualization e vários outros temas. Tá tudo lá. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?